Ok, estamos gravando. Pessoal, bom dia a todos que chegaram agora. Os alunos que estão chegando agora na aula, que não têm assistido minhas aulas ainda, a gente já está no final do nosso processo. Vamos ter a nossa avaliação diagnóstica e ela vai servir uma das notas do CIEP de vocês, tá? Nossos professores já estamos colocando as notas no CIEP e a avaliação que vocês vão fazer vai ser uma dessas notas. Então, para isso, eu vou começar, já comecei na verdade, uma série de revisão dos assuntos que eu trabalhei com vocês durante a pandemia. E eu escolhi dois, os principais foram dois, para que vocês possam ser avaliados, que foi função do primeiro e função do segundo grau, certo? A partir de agora eu vou começar uma série de revisões. Já comecei na terça-feira e vou continuar agora essa série de revisão com função do primeiro grau, tá? Então eu vou abrir aqui o computador, o arquivo, pronto. Vou botar para vocês verem. Só para botar aqui para vocês assistirem, então. Pronto. Beleza, tá aqui. Vamos começar com função do primeiro grau. Função afim, tá? E o que é que compreende essa função afim? O que é que eu vou pedir de vocês a partir de agora? Primeira coisa que vocês precisam saber em uma função afim ou uma função do primeiro grau. Eu vou dar uma revisão básica rápida do que eu vi com vocês na terça-feira, porque aí eu tenho que seguir, tá? Função afim. Primeira coisa que função afim que vocês precisam saber é o modelo dela. A função afim é formada por essa fórmula aqui, ó, basicamente. Y igual a ax mais b, certo? Perdão. Y igual a ax mais b. Dentro desse modelo aqui, vai existir uma série de variações. Então, eu vou ter variações em que b é igual a zero. Vou ter uma em que a é igual a zero. Vou ter uma em que b é igual a zero e a igual a 1. E vou ter uma em que a e b é diferente de zero. Como é que eu escrevo diferente? Deixa eu botar um livro. Esses são os quatro. Deixa eu botar aqui uma barra para vocês verem que é diferente de zero. Eu vou ter um modelo em que a e b são diferentes de zero, certo? Primeira coisa que vocês vão precisar aprender são isso aí, ok? Primeira coisa que vocês vão precisar saber é isso aí. Existe uma função em que a é igual a zero, em que b é igual a zero, em que a é igual a zero e em que b é igual a zero e a é igual a 1, e uma função em que a e b é diferente de zero. E cada um desses formatos ela tem um nome, certo? Vamos começar com a função em que b é igual a zero. Se b aqui vai ser igual a zero, eu vou ignorar essa parte aqui, ó. Então a função vai ter essa forma aqui. E deixa eu botar mais para cá. Y, vou pegar um exemplo, o a vai ser igual a 2x, certo? Isso é uma função linear, ok? A função em que b é igual a zero. Eu podia botar mais zero aqui, mas não faz diferença ter mais zero, certo? Então botei só a y igual a 2x. A função em que a é igual a zero, ela vai ter essa forma aqui, ó. A é igual a 0x, aqui o a onde está, a 0x mais 2. Então, 0x é a mesma coisa que 0, então ela vai ter essa fórmula aqui, ó. Essa forma aqui, y igual a 2. Porque essa parte eu ignorei que a é igual a 0. Então eu tenho que y é igual a 2. Isso é uma função
constante, certo? Por que ela recebe esse nome de função constante? Porque não importa o valor que eu coloque em x aqui, ó, eu posso colocar x1, x igual a 1, no lugar de x colocar 2, quando eu multiplicar por zero vai dar zero. E a resposta de y sempre vai ser o mesmo. Se eu colocar x igual a 3, 3 vezes 0, 0, 0 mais 2, 2, y igual a 2. Se eu botar x igual a 10, 10 vezes 0, 0, 0 mais 2, 2. Então não importa o valor que eu coloque em x, o y sempre vai ser a mesma coisa, sempre vai ter o mesmo valor constante. Então, quando vocês verem uma função com esse formato, ou com esse formato que é a mesma coisa, a função vai ser uma função constante, tá? Esse formato aqui é um formato de uma função constante. Deixa eu botar aqui em vermelho para diferenciar. Constante. A outra função em que b é igual a zero e a é igual a 1, ela vai ter essa forma aqui, ó, y igual a 1x mais zero. Esse 1x mais zero é a mesma coisa que y igual a x. Porque tanto faz colocar x ou 1x. O zero eu ignoro porque não faz diferença nenhuma. Isso aqui é uma função identidade. Certo? Essa aqui é a minha função identidade. Por que identidade? Porque todas as vezes que x tiver um valor, o valor de y vai ser igual. Está dizendo que x e y são a mesma coisa. A diferença dessa daqui para a linear é que a linear ela vai ter o valor correspondente ao valor de a. Por exemplo, se eu colocar x igual a 2, vai ser 2 vezes o valor de a. O valor de a é 2 aqui. Nesse caso, como o valor de a é 1, nesse caso aqui, como o valor de a é 1, ele não vai fazer diferença nenhuma. Essa função de identidade vai ser os mesmos valores, tanto para x quanto para y. E o último modelo é a função completa, que é a e b diferente de zero. Vou pegar um exemplo aqui que vai ser y igual a 2x mais 4. Certo? Aí, ó, o a e o b são diferentes de zero. Então, essa função aqui, ela é uma função afim. É uma função em que tanto a quanto b tem o mesmo valor. Existem casos em que a função pode estar desse jeito aqui, ó, y igual a 4 mais 2x. O que aconteceu aqui? Só mudou a ordem. O b veio para frente e o a veio para de cá. Para vocês saberem quem é a e saberem quem é b, vocês só precisam, a única coisa que vocês precisam é ver o número que está multiplicando x. Nesse caso, quem está multiplicando x é o meu 2. Aqui é a mesma coisa, quem está multiplicando x é o 2. Aqui, quem está multiplicando x é 1. Então, tanto faz estar ou não está. Aqui, quem está multiplicando x, o 0. Então, a gente vê que o a é sempre o número que multiplica x. Ele pode estar nessa ordem ou nessa ordem, ou nessa ordem aqui. Não faz diferença nenhuma, é a mesma coisa. Certo? Aí eu vou voltar um pouquinho para o chat e vou perguntar se vocês tiveram alguma dúvida. Vocês tiveram alguma dúvida, crianças? Falem, por favor, se vocês puderem. Pessoal, não entendi, explique de novo. Professor, tá difícil, explique do começo, eu explico novamente, tá? Não teve dúvida, Gabriel. Até aí tudo bem, eu posso seguir, né? Tá de boa, tranquilo. Carlos, sim. Gabriel, beleza. Então eu vou seguir, tá, gente? Então vamos lá. Já sabemos quais são os 4 tipos de função do primeiro grau, que é a função linear, a função constante, a função identidade e a função afim. Se essas 4 funções são diferentes umas das outras, se essas 4 funções, deixa eu voltar aqui para a janela aqui para mostrar a vocês também. Se essas 4 funções são uma diferente da outra, é claro que o gráfico delas também vai ser, cada um vai ter um modelo de gráfico, certo? É claro que cada uma vai ter um modelo de gráfico também. Então, a função linear vai ter um gráfico, a função constante vai ter outro gráfico, a função identidade vai ter outro gráfico e a afim vai ter outro. Mas não se preocupe, porque só de observar isso aqui vocês vão entender quais são os gráficos de cada uma. E eu vou pegar esse exemplo aqui para usar com vocês no Excel aqui, só um minutinho. A gente vai construir o gráfico delas, que é a função da aula de hoje, o objetivo da aula de hoje, tá? Só botar aqui para vocês visualizarem também.
eu colocar aqui. Excel. Ok. Então vamos lá. Tá aqui a minha planilha que eu vou fazer os gráficos agora, tá? Está aqui minha planilha. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra. Vamos lá. Vamos pegar os 4 modelos de função que está aqui. A função linear, a função afim, a função constante, desculpa, a função afim e a função identidade, certo? Vou começar pela linear aqui. Y igual a 2x. Y igual a 2x, certo? Está aqui minha função. Como é que eu faço para construir o gráfico dessa função? E aí eu quero que vocês prestem atenção porque é importantíssimo, tá? Como se faz para construir o gráfico dessa função? Para construir o gráfico dessa função, eu preciso dar valores para x. Vou fazer uma tabela com x e y aqui. Tá aqui minha tabela com x e y. Professor, bom dia. Bom Eu não dia. tô conseguindo Não tá conseguindo o quê, minha querida? ver a tela, não. Tá aparecendo só sua foto. É a minha foto. Deixa eu interromper aqui e fazer de novo, tá? Eu tô vendo. Vou colocar aqui, janela. Eu acho que deve ter fixado minha foto para tu ficar vendo só minha foto. Vê agora se tá dando para ver. Não, tá ainda não, é meu Ele Jesus. tá carregando aqui, deu erro aqui, só um minutinho. Tá. Deixa eu ver uma... Tá fixado não, Bruna? Deve estar fixado a minha... Não, eu tirei a fixação já. Já tirou? Aqui tá tudo Aqui, eu preto tava. também. Pronto, acho que foi problema na minha... Foi problema na minha... No meu computador aqui. Vocês estão me ouvindo? O professor, aqui tá tudo preto ainda. Olha, espera um minutinho que o meu computador deu erro aqui. Vocês estão me ouvindo? Não. Tá certo. Espera um minutinho que eu vou resetar Ah, tá. aqui. Vou resetar aqui minha aula pra mim, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Função linear. Vendo. Como se faz para construir o gráfico dessa função? Vamos lá, eu vou construir o gráfico dessa função. Isso aí. Para construir o gráfico dessa função, eu preciso dar 4 valores para x. 4 valores para x. E aí eu posso escolher o valor que eu quiser, tá? Depende de mim o valor que eu quero. Então, o valor padrão que se usa são esses aqui, ó. Menos 2. Desculpa, não é 4 não, são 5. Menos 1, 0, 1 e 2. Esses são os valores padrões que se usa para construir o gráfico, ok? Preste atenção. Para se construir um gráfico de uma função do primeiro grau, eu vou dar esses 5 valores aqui, ó, certo? Vou dar esses 5 valores. E esses valores, o que é que eu vou fazer com ele? Vou substituir aqui no lugar de x. Então, no lugar de x, no primeiro caso aqui, no lugar de x, eu vou colocar menos 2. Então vai ficar assim, ó. Y vai ser igual... Y vai ser igual a 2 vezes menos 2. Certo? 2 vezes menos 2. E quanto é 2 vezes menos 2? Quem sabe dizer? Isso dá igual a quanto? Menos 4, tá? Menos 2. 2 vezes dá menos 4. Então tem aqui, ó. Menos 4. Ok. Vamos para o segundo caso. Vou fazer a mesma coisa. No lugar de x, vou colocar agora menos 1 aqui, ó. Vai ficar y é igual a 2 vezes menos 1. Certo? Isso dá igual a quanto? 2 vezes menos 1 é menos 2. 2 vezes menos 1 é menos 2. Uma dívida de menos 1. O dobro dela é uma dívida de menos 2. Então aqui está aqui menos 2. Quando for zero, preste atenção. Quando for zero, todas as vezes que vocês verem uma função e x for igual a zero, a função do primeiro grau, tá? A resposta dela vai ser b. Nesse caso, nessa função aqui, a gente não tem o valor de b. Então aqui o resultado vai ser zero, mas eu vou fazer o cálculo para vocês verem. Y vai ser igual a 2 vezes 0, que é o valor de x. 2 vezes 0 é 0. Então tá aqui minha resposta, 0. Ok?
Agora a gente vai quando for 1 e quando for 2. Aqui não tem muito o que fazer, né? É só botar y igual a 2 vezes 1 e colocar aqui y igual a 2 vezes 2. 2 vezes 1 dá igual a 1. E 2 vezes 2 dá igual a 2. Dá igual a 4, desculpa. 2 vezes 1 é 2. Desculpa, gente. 2 vezes 1 é 2. E 2 vezes 2 é 4. Aqui. Então aqui vai ficar 2 e 4. Ok? Acabei de construir a minha primeira função do primeiro grau. Vou pegar ele e vou colocar ela aqui embaixo. Tá aqui minha primeira função, que é a função linear. E a gente vai ver a diferença entre os 4 tipos de função, tá? Construir a primeira. Vamos para a segunda agora, que é a minha função constante. Essa daqui é a mais fácil de todas. A função constante é a mais fácil de todas e eu vou explicar por quê. A minha função que eu tenho como exemplo aqui é y igual a 2, né? Y igual a 2. Deixa eu aumentar o tamanho da letra. Y igual a 2. O que é que eu preciso fazer? Os valores de x, que vai ser sempre o mesmo, e colocar os valores de y. X, y. Tá aqui. Os valores que eu vou usar para x é o mesmo que eu usei aqui, ó. Então já posso pegar daqui e colocar aqui. Certo? Menos 2, menos 1, 0 e 2. Esses sempre vai ser os valores que eu vou usar. Agora vocês estão vendo o x aparecer em algum canto aqui? Ele não aparece. Nessa função, não importa o valor que eu dei a x, eu dei 5 valores para x. Y vai ser sempre o mesmo, que vai ser 2. Então aqui vai ser 2, 2, 2, 2 e 2. Por que que isso acontece? Porque a é igual a 0 e 0 vezes x é 0. Então, como não tem x aqui, o x não existe aqui, não importa o valor que eu dei para x, a resposta sempre vai ser b, ou sempre vai ser 2. Se tivesse um 5 aqui, a resposta aqui seria tudo 5. Se tivesse 6, seria tudo 6 e assim sucessivamente. Mas o exemplo que eu peguei foi esse, então x vai ser menos 2, menos 1, 0 e 2. E a resposta de y sempre vai ser 2. Deixa eu só pegar e colocar aqui. Estou com o meu segundo exemplo, tá? Vamos para o terceiro, que vai ser a minha função identidade, que é aqui, ó, y igual a x. Essas duas aqui são as duas mais fáceis. Porque nesse primeiro caso, o valor de y sempre vai ser b, ou no caso aqui 2. E nesse segundo caso aqui, o valor de y vai ser exatamente igual ao valor de x. Então eu vou pegar aqui essa função aqui que é a minha, y igual a x. E os valores delas sempre vai ser o mesmo. Sempre, não importa o que aconteça. Vamos lá. Os valores que eu vou dar para x aqui, ó. X e y. Os valores de x sempre vai ser esse. Sempre. Os valores que eu dou para x sempre vai ser esse. E os valores de y, nesse caso aqui, vai ser exatamente igual. Então aqui vai ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então a gente está vendo na prática aqui as diferenças de cada uma das funções. E eu vou dizer até agora como é que a gente está. Só um minutinho. Vamos lá. Nesse caso aqui, nesse primeiro caso, que é minha função linear. Vou botar um L de linear aqui. Nesse caso da minha função linear, os valores que eu dou para x vai ser o valor de y multiplicado pelo valor de a. Por exemplo, nesse caso aqui, o a é 2. Então, o valor de y vai ser x vezes a. 2 vezes menos 2, 4. Y vai ser igual ao valor de x vezes o valor de a. O valor de x vezes o valor de a. O valor de x vezes o valor de a e assim sucessivamente. No caso da função constante, deixa eu botar um Czinho aqui. No caso da função constante, a função constante aqui, não importa o valor que eu der para x, eu poderia botar até 1000 aqui. O valor de y sempre vai ser o mesmo. Então, na função constante,
y sempre tem o mesmo valor. E está aqui um modelo de função constante. Na função identidade, o valor de x e o valor de y vai ser igual, tá? Na função identidade, o valor de x e o valor de y vai ser exatamente um igual ao outro. Então, quando o x foi menos 2, y menos 2. X menos 1, y menos 1. X0, 0, 1, 1, 2, 2. Certo? Cada uma sempre vai ser uma igual à outra, tá? Vamos para o último caso, que é a minha função afim. E eu peguei esse modelo de função aqui, ó. Y igual a 2x mais 4. Eita, vai ser y igual a 2x mais 4. Tá, gente? Quais são os valores que eu vou dar para x? O mesmo, sempre. X e y. Só fazer isso aqui. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Sempre o mesmo valor. E agora eu vou usar o cálculo para poder fazer o valor de y. Então eu vou pegar essa função aqui, no lugar do x, aqui ó, no lugar desse x, eu vou colocar o valor dele, menos 2, e vou achar y. Preste atenção, vai ficar assim, ó. Y vai ser igual a 2 vezes menos 2 mais 4, certo? Quanto é 2 vezes menos 2? A gente viu aqui quanto é que dá, ó. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Tá aqui. Quando for menos 1, mesma coisa. Y igual a 2 vezes menos 1 mais 4. Quanto é que dá isso aqui? Vamos lá. 2 vezes menos 1, a gente já viu aqui quanto é que dá, ó, menos 2. Menos 2 mais 4, eu devia 2, mas tinha 4 na carteira. Paguei e fiquei com 2. Tá aqui. Lembra que eu tinha falado aqui, ó, nesse caso, todas as vezes que x for 0, a resposta é B. Que o A é esse que está ao lado do x, o B é o que está sozinho. Então, todas as vezes que x for igual a 0, a resposta é B. Então, aqui vai ser 4. Agora, olha o padrão que está acontecendo aqui, ó. 0, 2, 4. Qual é o próximo? Cadê os grilos falando? Qual é o próximo, gente? 6. 0, 2, 4, 6. O próximo seria 8. Então tá aqui formada a minha função afim usando como base essa daqui, ó. Vou colocar ela ao lado junto com a outra, tá? Tá aqui. Então está aqui formado os meus 4 modelos de função do primeiro grau. Agora eu vou criar o gráfico delas aqui no computador para vocês verem como é que fica. Mas eu vou ajudar vocês a fazerem também criando o gráfico pelo caderno, tá? Então eu vou pegar essa função aqui e vou criar o gráfico dela aqui para vocês verem como é que fica e a gente ver a diferença entre um e outro, tá? Gráfico, ok. Primeiro gráfico. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Primeiro. Segundo. Deixa eu dar uma diminuída neles aqui. Primeiro gráfico. Segundo gráfico, vamos para o terceiro. Inserir. Gráfico. Tá aqui.
Terceiro gráfico. E agora só falta o último, que é o quarto. Inserir. Certo? Está aqui formado os meus 4 gráficos da função do primeiro grau. Aí a gente vai ver agora qual é a diferença entre um e outro. Preste atenção. Se eu misturar aqui, como é que eu ia saber a identificação de cada um do gráfico? Se eu tivesse misturado aqui, tá? Preste atençãozinha aqui rapidinho. Se eu tivesse que misturar, se eu misturasse aqui, botasse isso aqui do lado, como é que eu identificava a diferença de cada gráfico? Aqui, como está na ordem, dá para a gente fazer uma análisezinha de como seria cada um dos gráficos, certo? Então preste atenção. Para eu identificar o de todos, o único que é diferente aqui de tudinho, o único que é diferente aqui é o da função constante, né? Que a linha é totalmente horizontal, tá? Então, quando vocês virarem horizontal aqui, toda deitadinha assim, bonitinho, vocês já vão saber que é uma função constante, certo? A gente já sabe que é uma função constante, então isso aqui não tem nem o que fazer. Vamos para os outros três, que é esse, esse e esse. Preste atenção. A diferença da função identidade, que é essa, para a função linear, que é essa, a gente vai ver analisando o gráfico. Preste atenção. Olha o que aconteceu aqui. Quando os dois foi zero, aqui foi zero também, ó. Só que aqui aconteceu uma coisa. Quando o x deu 1, o y também deu 1 aqui, ó. Olha o pontozinho aparecendo. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, tá pequenininho, eu acho, para vocês, mas dá para ver. Série y.1. Então foi o seguinte, quando o x e o y foi 1, deu a mesma coisa. Quando o x foi 1, o y foi 1. Característica da função identidade. Olha a diferença dessa função identidade para essa aqui, a linear. Quando o x foi 1, o y foi 2. Então, a diferença entre um e outro é que os pontos sempre vão ser iguais. Ó. Primeiro ponto, menos 2, menos 2. Segundo ponto, menos 1, menos 1. Terceiro ponto, 0, 0. Quarto ponto, 1 e 1. E o último ponto é 2 e 2. Agora vamos para outra. Primeiro ponto, menos 2, menos 4. Segundo ponto, menos 1 e menos 2. Só um minutinho que alguém entrou aqui, eu vou adicionar. Primeiro ponto, menos 4, menos 2, menos 4, menos 2. Menos 1, menos 2. 0 e 0. 1 e 2. 2 e 4. Então, as duas, o 0, ela passa no ponto 0, tanto no x quanto no y. Quando o x foi 0, o y foi 0, nas duas. Só que esse é o único momento em que as duas são iguais. No próximo ponto, aqui vai ser 1 e 1, né? X e y é a mesma coisa. Só que nesse ponto aqui não. Então, como é que a gente vai para diferenciar? A função identidade, os valores de x e os valores de y são todos iguais. A função linear, o valor de x e o valor de y depende do a. Aqui, só um momento é que x e y são iguais, só no ponto 0. Em todos os outros ele muda. Aqui é diferente, diferente e diferente. Só no ponto 0 é que elas são iguais. E a linear aqui, ó, ela não passa no ponto 0. A linear ela não passa no ponto 0. Quando o x é 0, o y foi 4. Nas outras duas não. Quando o x foi 0, foi 0. Quando o x foi 0, foi 0. Então aí vocês estão vendo aí a diferença entre cada uma das funções aí. Aí eu vou voltar para o chat e vou perguntar se vocês tiveram alguma dúvida. Vamos lá, vocês tiveram alguma dúvida, falem comigo aí, por favor. Professor, não entendi nada, explique de novo. Tá de boa, beleza, Marcos. Esse não, Carlos, é o quê? Não entendeu ou tá tudo bem? De boa. Então vejam só, gente, esse é o momento para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Caso vocês não estejam entendendo, por favor, falem, tá? Se vocês estão dizendo que tá tudo bem, então eu vou continuar, tá? Lembrando que essa situação aqui também vai cair na nossa avaliação diagnóstica, tá? Aprender a interpretar o gráfico. Vai cair na nossa função. Pode prosseguir. Beleza. Beleza.
que foi, Ruth? Sabia não que ia cair na prova, não? Pode ir, tá certo. Então eu vou continuar, tá, gente? Mas vai ter a prova da gente, como eu falei na terça-feira, tá? Porque tu ficar sem participar de algumas aulas, na terça-feira, eu vou explicar novamente. Na terça-feira eu tinha dito que a gente vai ter a nossa volta. Eu não sei se vai ser para vocês de primeiro ano ainda, tá? Vai ser tudo esclarecido. Semana que vem, não sei. Mas a gente vai ter a nossa avaliação. Então, como nós vamos ter essa avaliação, eu preciso dar uma revisada com vocês. Eu escolhi esses assuntos porque eu escolhi, logo de tantos assuntos que eu expliquei a vocês, eu escolhi logo esses. Vou explicar por quê. É função do primeiro e do segundo grau. São os dois assuntos mais importantes do primeiro ano. Vocês, vocês não podem prosseguir de série sem entender o que é função do primeiro grau, certo? Função é o assunto mais importante do primeiro ano, por isso que eu estou sempre revisando ele com vocês, sempre pedindo a participação tudinho. Então vamos fazer novamente e eu vou explicar a vocês agora a função crescente e a decrescente, certo? E a gente vai analisar o gráfico das duas também. Então eu vou voltar lá para o Excel e vou explicar a vocês agora o que seria a função crescente e decrescente. Caso vocês tenham dúvidas, eu vou mandar essa aula para o YouTube. Eu espero em Deus que não dê nada de errado e eu consiga mandar essa aula para o YouTube, mas vamos voltar lá. Excel aqui. Não parou aqui, não foi? Agora vamos para uma função crescente e decrescente, tá? Tá aqui. Vamos pegar duas funções. Deixa eu só aumentar o tamanho aqui rapidinho. Vamos só pegar duas funções. Vou pegar essa função aqui. As duas vão ser do primeiro grau. Aí vai ser y igual a menos 2x mais 1. E a outra vai ser y igual a 3x mais 2. Então, vendo aqui, a gente tem duas funções. Então, a gente vai construir o gráfico dessas funções. Preste atenção. Como se faz o gráfico dessas funções aqui? Deixa eu só colocar um espaçozinho entre essas duas aqui para ficar mais fácil. Beleza, vamos lá. Tá aqui. Eu vou fazer o gráfico dessas duas funções. Primeira coisa, x e y, uma tabelinha. E agora os valores que eu vou dar para x, que é sempre o mesmo que a gente tinha trabalhado desde o começo. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Certo? A segunda, a mesma coisa. X e y. Aí vamos lá, mesma coisa, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Certo? Vou dar mais um espaçozinho aqui para ficar melhor. Vamos lá, tá aqui minhas duas funções do primeiro grau. Ok, tá aqui. Então, o que é que eu preciso fazer? Dar os valores de x, colocar ele aqui para achar os de y. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. No primeiro caso, vai ficar y igual a menos 2 vezes o valor de x aqui vai ser menos 2 mais 1. Tá aqui. Quanto é que daria isso? Vamos calcular. 2 vezes menos 2 tem uma multiplicação com dois números negativos. Uma multiplicação com dois números negativos, a gente multiplica e bota positivo. Então vai ficar 2 vezes menos 2 duas vezes, dá 4. 4 mais 1, 5. Tá aqui. Segundo caso, y vai ser igual a menos 2 vezes o valor de x, que no caso aqui é menos 1, mais 1. Quanto é que dá isso aqui? Dois números negativos sendo multiplicado um pelo outro. Ele fica positivo. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. Se vocês forem espertos, já vão saber o que está acontecendo aqui. Ó. Olha o que está acontecendo. Está diminuindo de quanto em quanto aqui? De 2 em 2. Aqui era 5, passou a ser 3. Agora a resposta aqui, nesse caso aqui, todas as vezes que x for 0, eu ignoro essa parte aqui, ó, gente. Isso aqui eu posso ignorar. Quem é que sobra? 1. Então aqui vai ser igual a y
vai ser igual a menos 2 vezes 0. Menos 2 vezes 0 eu posso ignorar, como foi o que eu falei. Mais 1, tudo isso vai dar igual a 1. Eu fiz o cálculo só para fazer, mas era só colocar o valor de B, que nesse caso aqui é 1, certo? No segundo, agora olha o que está acontecendo aqui, ó. Aqui era 5, aqui era 3, passou a ser 1. Qual vai ser o próximo? E aí? Vamos ver. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. O próximo caso vai ser a mesma coisa. Y igual a menos 2 vezes 2 mais 1. Que dá igual a menos 2 vezes 2 dá menos 4. Olha a diferença. Estou multiplicando um número negativo por um número positivo. Então aqui vai ficar negativo. Eu estou multiplicando dois números negativos. Então aqui fica positivo. Entendeu a diferença entre um e outro aqui, ó. Menos 2 vezes 2 dá 4. 4 negativo no caso. Menos 4 mais 1 daria aqui menos 3. Então tá aqui todos os meus valores. 5, 3, 1, menos 1 e menos 3. Certo? Vamos para o nosso segundo caso aqui. Vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou pegar essa funçãozinha aqui, ó. Pegar essa função. Vamos lá. Vai ficar y igual a 3 vezes menos 2 mais 2. Quanto é que daria isso aqui? Número positivo vezes um número negativo. 6 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 mais 2 dá igual a menos 4. Certo? Menos 4. 3 vezes 2, 6. Negativo, por causa do sinal de menos. Menos 6 mais 2, menos 4. Vamos para o próximo. Y é igual a 3 vezes menos 2. Menos 1 no caso aqui agora, porque agora o x é igual a menos 1. Mais 2 igual a... Vamos lá. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 mais 2 dá menos 1 aqui, ó. Certo? Menos 1. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui, ó. Está aumentando de 3 em 3. Como é que está aumentando, professor? Isso aqui era menos 4 e agora está menos 1. Quando o número está negativo, quanto mais próximo ele tiver do zero, ele mais está aumentando, entendeu? Se aqui eu devia 4, agora eu só devo 1. Significa que eu tenho mais do que tinha antes. Antes eu tinha uma dívida enorme. Só que agora eu já tenho alguma coisa a mais, que eu já paguei a dívida, só tenho menos 1 agora. Qual vai ser meu próximo valor? Se aqui era menos 4, passou a ser menos 1, qual vai ser meu próximo valor? Quem sabe dizer? Um ponto para quem disser. Eita. 0. Errou. 1, Errou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Presta 11, 12. atenção. Lembra que eu tinha dito a vocês, todas as vezes que a resposta, que x for 0, a resposta é B. Quem é B? 3. Errou. O A é 3. Dois. O A é Dois, sempre dois. quem está do lado do X. O B, no caso aqui, é 2. Perder de ganhar um ponto de graça. Eu falei, Você falou 0. Eu falei bem agora aí antes de falar. Não vale. Tá gravado. Não adianta mentir não, que tá gravado. Não é velha briga. Então, nesse caso aqui, meu X é 2. Mas, rapaz, quer mentir na aula gravada, bicho. Vamos lá, pro próximo. Antes de falar. Se aqui era menos 4, aqui é menos 1, aqui é 2, qual é meu próximo valor? 2 pontos agora. Não, não é 2 pontos, quero que você diga. 5. Muito bem. Aqui vai ficar y é igual a 3 vezes 1 mais 2. 3 vezes 1 mais 2 dá igual a 5. Muito bem. Foi Marcos que falou, foi?
Se aqui é Acho que 5, Foi. se Foi, aqui é foi. 5, qual é o próximo valor, gente? Olha, menos 4, menos 1, 2, 8, 8, 8, 8. 8, Muito eu bem, acho. 8. A resposta é 8 mesmo. Muito bem, muito bem. 4, E assim eu menos vou 1, tirar um 10 nessa avaliação, viu? menos 1. A gente vai para os problemas depois. Da próxima aula já vai ser os problemas, que vai ser como vai cair na prova. Menos 1, Misericórdia. Já 2, gostei. 4, 4. E o último valor foi 8. Não, aqui não é 4 não, aqui é 5. O último valor foi 8. Então vamos lá, vamos ver a diferença entre uma função e a outra. Eu vou criar o gráfico da primeira. Vou criar o gráfico da primeira aqui, só um minutinho. Pronto, criei o gráfico da primeira. E agora eu vou criar o gráfico da segunda. Tá aqui. A primeira e a segunda. Vamos lá para a pergunta agora valendo 1 milhão. Qual é o que fez com que esse gráfico viesse descendo e esse aqui subindo? Quem foi que fez? É que um vai positivo para negativo e outro vai de negativo para positivo. Eu acho Tudo que é bem, isso. é isso, é isso. Eu quero saber quem foi que fez, qual das letras X, Y, A ou B, qual foi a letra responsável por fazer o gráfico vir decrescente e o gráfico vir crescente aqui, descendo e subindo. Quem é a letra responsável? X, Errou, B, A. é o A. Preste atenção. O A aqui, ó, é negativo. Tá vendo aqui? O A é negativo. Então essa função é decrescente. Deixa eu só descer aqui e colocar aqui, ó, decrescente. Alguém entrou na aula, só um minuto. Certo? Decrescente. O A aqui é positivo, ó. O A aqui é quanto, né? 3, aqui é menos 2 e aqui é 3. Nesse caso aqui, como é positivo, então essa função é crescente. Entenderam a diferença, criança? Positivo, positivo. Tranquilo? Positivo, professor. Até aí tá Entendi. difícil? Suave. Não. Então não pode prosseguir, vai. Posso prosseguir, né? Beleza. Então vejam só. De boa. A negativo, função decrescente. A positivo, função crescente. Negativo, decrescente. Positivo, o A aqui, ó. Lembra que o A é o número que multiplica X. Olha o número que multiplica X aqui. A e o A menos 2 e 3. Não esqueçam disso, tá? Isso é importante, vai cair na prova. Certo? Pessoal, Tô é ligeiro. basicamente por hoje. Vai ser basicamente isso que eu vou querer de vocês. Eu posso colocar umas questões para vocês tentarem fazer. Eu vou colocar aqui rápido umas questões para vocês tentarem fazer. Vou deixar no próprio vídeo, porque os alunos sempre pedem. Eu já deixo no vídeo, porque é obrigar o aluno a assistir a aula, tá ligado? Aí o aluno, o professor vai no grupo, o professor manda atividade no privado. O professor manda atividade para mim, manda atividade, ele não assiste o vídeo, que a atividade tá no vídeo. Então todos os alunos que me pediram atividade foram isso, tá? Então eu vou fazer umas 3 questões aqui para vocês fazerem o seguinte. Vamos lá. Vocês podem até tirar um print depois do vídeo, ou agora, sei lá, e gravarem isso aqui, tá? Vou colocar uns exemplos aqui. Vou logo tirar a print pra não assistir a aula de novo. Vamos lá. Y. Eu vou fazer o seguinte. Identifique os coeficientes A e B e construa o gráfico da função do primeiro grau. Certo? Tá aqui. Vocês vão identificar, eu vou botar 4, eu faço um e vocês fazem as outras, tá? Tá certo, professor. Pode fazer assim. Pode ser assim, é melhor porque fica bom, porque vocês já fervem de revisão, entendeu? Então, se eu dar um exemplo, a gente se resolve no Com resto. certeza, meu amigo, com certeza. Y vai ser igual a 2x mais 4. Segundo, y igual a menos 3x mais 2. Y igual a menos 4x mais 5.
E o último que vai ser y igual a 3x mais 1. Qual vocês querem que eu faça? A segunda. A segunda, Terceira, pô, terceira, pô. essa aqui? Vai a terceira, A terceira? Terceira. Faz Eu na faço, ordem. eu faço a terceira e vocês fazem as outras três, tá? Vamos lá, É. tá aqui, eu vou pegar ela aqui e vou colocar ela aqui do lado. Deixa eu botar ela no Python aqui, deixa eu mostrar pra vocês o Python aqui. Só um minutinho. Python. Vou fazer como se estivesse fazendo no caderno, tá ligado? Como se eu estivesse fazendo no caderno. Vai. Aqui tá aqui minha função, né? Olha aqui, pera aí. Tá aqui minha função, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar a tabelinha, fazer uma tabela aqui. Deixa eu botar de preto aqui, porque essa cor tá muito feia. Vamos lá. Tá aqui a tabelinha. X e Y. Eita, que negócio feio. E Y. Esse negócio de macumba. Certo? X e Y. Quais são os valores que eu vou dar para X? Menos 2. Menos 1. Deixa eu aumentar esse negócio aqui. 0. 1 e 2. 1 e 2. Beleza. Tá aqui meus valores. E agora eu vou dar os valores de x. Mas antes disso, eu preciso... Ele mandou identificar os coeficientes A e B, não foi? Eu preciso saber quem é A e quem é B. Certo? Nesse caso aqui, quem é meu A, crianças? Menos 4. Tá aqui, ó. E o B é 5. E o B é 5. Beleza. Muito bem, Antônio. É Antônio? Quem falou foi Antônio? Foi. Muito bem, Antônio. Então vamos lá. A menos 4, B é 5. Muito bem também, Lucas. Você identificou o A. Valeu, Então vamos valeu. lá. No lugar nesse primeiro caso aqui, no lugar do X, eu vou colocar quem? Menos 4. Eita, desculpa. Menos 2. Nesse caso aqui, eu vou colocar menos 2. Então aqui vai ficar menos 4 vezes menos 2 mais 5. Certo? Olha, dois números negativos aqui sendo multiplicados. Menos e menos. O que é que vai acontecer com ele? Fica positivo depois da multiplicação. 4 Ah, tá. vezes 2 dá 8. 8 mais 5 dá 13. Tá aqui, ó. Certo? 13. No segundo caso aqui, eu vou fazer a mesma coisa, só que no lugar desse menos 2, eu vou colocar menos 1. Aqui vai ficar menos 4 vezes menos 1 mais 5. Dois números negativos multiplicados, vai ficar mais. Menos 4 vezes menos 1 dá 4. 4 mais 5 dá 9. Tá aqui, ó. 9. Terceiro caso eu falei. Todas as vezes que x for 0, a resposta é B. E quem é B, crianças? 5. 5. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Era 13, passou a ser 9, passou a ser 5, passou a ser... Ó o vácuo. 6, 7, 8. Errou. Era 13, passou para 9, passou Nove para negativo. 5, vai passar para 9 negativo. 8. 1, rapaz. Era 13, diminuiu 4, ficou 9, diminuiu 4, ficou 5, diminuiu 4, Ah, é ficou... mesmo, é rua. Eu tô Vamos ver se brisando eu tô aqui. certo, vamos ver se eu tô certo. Calma, né? Senão, deixa eu ver se eu tô certo. Menos 4 vezes 1, negativo. É positivo agora, desculpa. Positivo, deixa eu botar um mais 5. Aí vamos lá, menos 4 vezes 1 é menos 4, né? Devia 4, tinha 5, paguei e fiquei com 1, tá aqui. Agora o último caso é menos 4 vezes mais 2, aqui deixa eu botar um mais 2, mais 5. 4 vezes 2 dá 8, só que negativo aqui porque a gente só tem um sinal de menos. Menos 8. Menos 8 mais 5 Bem negativo. dá menos 3. E agora para construir o gráfico depois desse negócio que eu fiz aqui. Vamos lá. Eu vou tirar esse cálculozinho aqui. Até porque ficar salvo no computador, né? Não tem que fazer no vídeo, não precisa gravar. Vou tirar
esses cálculos que eu fiz. Vou trazer isso aqui para baixo. Aqui. E agora eu vou fazer meu gráfico. Para fazer o gráfico, mesmo esquema. Fazer uma coluna vertical, uma coluna horizontal. Certo? Deixa eu ajeitar aqui, deixa eu botar mais para baixo um pouquinho, porque o meu Y deu 13. Então vou colocar aqui. Coluna vertical, coluna horizontal. A vertical sempre vai ser o meu vácuo Y. A horizontal sempre vai ser meu X. Beleza? A vertical vai ser meu Y, a horizontal vai ser meu X. Então vamos lá. Aqui no X vou começar com menos 2. Peraí, vamos entrar aqui. Menos 2. Menos 1. 0. 1 e 2. Certo? Tá aqui. E no Y eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui vai dar até 13. O primeiro é 1. Depois sobe 5. 9. 13. Gente, vocês podem colocar aqui seguido, tá? 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 13. Eu não coloquei porque aqui não cabe, tá? Se vocês quiserem fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, menos 2, menos 1, vocês colocarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar no 13, vocês podem colocar. É até melhor porque fica mais fácil para vocês, tá? Então vamos lá. Quando o x foi menos 2, deixa eu pegar meu lápisinho aqui. Quando o x foi menos 2, o y foi 13, lá em cima, ó. 13, tá aqui meu primeiro ponto. Tá vendo aqui o ponto? Quando o x foi menos 1, o y deu 9. Então vou subir aqui, ó, até chegar no 9. E esse gráfico é decrescente, viu? Como é, meu amor? Esse gráfico aí é decrescente. É decrescente. Por quê? Porque o A é menos 4. Muito bem. Que ser humano incrível, velho. Quando o x foi 0, quando o x foi 0, o y foi 5. Tá aqui, ó. Muito bem. Tá aqui, segundo exemplo. Quando o x foi 1, o y também foi 1. Tá aqui. E por último, quando o x foi 2, o y foi menos 3. Então aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. Eu nem coloquei aqui. Quando eu faço a união dos gráficos, é só juntar todos os pontos. Junto. Tá aqui a minha função do primeiro grau. Decrescente, porque o 4 aqui, ó, é o valor de A. Ele é uma função decrescente, tá? Porque o A é negativo. Então eu quero saber de vocês. Essa função aqui é constante, gente? Alô? Não. Não é constante, porque a função constante, o gráfico dela é assim. Ela é identidade, gente. Alô? Não. Não. Qual é a característica da função identidade? Que a gente viu agora há pouco. Na função identidade, todos os valores de x é igual a todos os valores de y. Então, ó, o x e y só é igual aqui, ó. Quando o x foi 0, foi 5. Menos 1, 9. Então ela não pode ser identidade. Para ser identidade, os valores de x tem que ser exatamente igual aos valores de y, tá? Então não pode. Ela é linear, pessoal? Não. Por que não? Porque não tem o B. Que é. Pra ela, muito bem, acertou meio que sem querer, mas acertou. Para ela ser identidade, ela tem que passar pelo ponto da origem, que é o 0, 0. Ela não passou no 0, 0, então ela não pode ser linear. O único que sobrou para ela é a função afim. Certo? Ela é uma função afim. Difícil aí? Não. Moleza, né? Não, dá pra passar fazendo isso. Então, vejam só. Vocês vão
fazer essas aqui. Deixa eu só mostrar o que vocês vão fazer. Vocês vão fazer... Cadê Excel? Aqui, tá aqui. Vocês vão fazer essas outras 3 aqui. E vão dizer se ela é identidade, afim, constante ou linear. Certo? É a única coisa que vão precisar fazer é isso. Difícil, pessoal? Eu fiz a terceira, tá? Não esqueçam que eu fiz essa daqui, ó. Vocês fazem as outras 3. Molezinha, né? De boa. Molezinha? Molezinha. Então, gente, na próxima aula a gente continua e aí que a gente vai entrar nos problemas envolvendo função e a gente vai começar a fazer, tá? Oi. Pode falar. Volta lá na atividade lá. Botar na atividade. Aqui. Aqui. Beleza, aí. A atividade tá aí. Posso voltar pro chat? Hein, Antônio? Ô, professor, não é melhor se eu colocar esse vermelho em cima não, pra ninguém confundir? Pode ser, o que manda aqui é vocês. Tá bom assim? Tá. Onde é que tira print no computador mesmo? Como é? Vou voltar pro chat aqui, tá? Onde é que tira print? Pelo computador. Pelo computador, para você tirar print, tem uma tela em cima do lado do delete, lá em cima, que se chama Print Screen. Você clica nela e vai no Python e cola. Pronto, pessoal. Por hoje nós encerramos. Terça-feira teremos aula de novo. Batemos o recorde de aluno participando, graças a Deus. Nada como uma prova para botar vocês para assistir aula, né? Nada como uma prova bimestral. Então, Mas o que, né? Tem que ir. Fazer o quê, né? não pense que eu esqueci dos alunos que assistiram todas as aulas, não. Mas, graças a Deus que vocês vieram. Foi um prazer, tá, gente? Até a próxima aula. Tamo junto, tamo junto. Qualquer dúvida, não esqueçam. Qualquer dúvida, não fala comigo no grupo, não. Me chama no privado. Se vocês precisarem de alguma aula, tirar dúvida, fala comigo que a gente dá uma aulazinha de tarde, que à tarde eu vou estar livre também. É só falar comigo que a gente revisa de novo, beleza? Professor, não tô conseguindo fazer não, aí eu vou explicar porque vocês precisam sair daqui sabendo esse assunto. A gente já teve pouca aula esse ano, por causa dessa pandemia. Eu não quero que vocês saiam do primeiro ano sem saber função não, tá? É o assunto mais importante Tá certo, da vida de vocês, da vida. De toda a vida, de todas as matérias. A função mais importante de tudo. Tudo. Beleza? Beleza. Tchau, foi um Tá bom. prazer. Até a próxima aula, tá, gente? Falou. Até mais. Falou. Valeu, valeu, valeu.